Você já teve a sensação de estar cercado por pessoas que falam com tanta segurança que até parece que sabem do que estão falando, mas no fundo tudo soa raso, ensaiado, até arrogante? Já se perguntou por que quanto mais você estuda, mais inseguro se sente para dar uma opinião? Porque quanto mais consciência adquire, mais percebe que não sabe quase nada? É como se o mundo estivesse invertido. Pessoas despreparadas se sentem no direito de opinar sobre tudo, enquanto os mais conscientes carregam dúvidas como feridas abertas. Esse paradoxo tem nome. Ele foi descrito por dois psicólogos, David Dunning e Justin Kruger, e ficou conhecido como efeito Dunning-Kruger, um fenômeno que revela uma ferida silenciosa da nossa sociedade. Os incompetentes não têm competência nem para perceber que são incompetentes, e os sábios duvidam tanto de si mesmos que se escondem. Este vídeo não é apenas sobre um fenômeno psicológico, é sobre você, sobre mim, sobre como sobrevivemos em um mundo onde a ignorância virou coragem e a sabedoria virou silêncio. Um dos maiores enganos do ser humano é achar que saber pouco é suficiente para entender tudo. É como um adolescente que aprendeu os primeiros acordes no violão e já se sente um mestre da música. Ou alguém que leu um artigo no Google e acha que pode diagnosticar traumas, doenças, revoluções. E, infelizmente, isso não é raro, é padrão. O efeito Dunning-Kruger descreve exatamente isso. Pessoas com pouco conhecimento tendem a superestimar suas habilidades. E quanto mais ignorantes, mais confiantes elas se tornam. É um tipo de cegueira cognitiva. Quem sabe pouco, não sabe o suficiente nem para perceber o quanto ignora. Enquanto isso, os mais instruídos vivem sob o peso da dúvida, não por insegurança, mas por lucidez. Eles veem nuances onde outros só veem respostas fáceis. Eles sentem a complexidade onde outros querem soluções mágicas. Como escreveu Bertrand Russell, o problema do mundo é que os estúpidos são cheios de certezas, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. A confiança do ignorante vem do fato de ele não ter noção do que está deixando de ver. Já o pensador sincero carrega uma ferida, a consciência da própria limitação. Imagine uma lanterna. Quanto menor o feixe de luz, mais escura parece a sala, e mais seguro você se sente, porque acredita que o que vê é tudo o que existe. Mas quando a lanterna da consciência se expande, você começa a enxergar o que antes ignorava. E isso assusta. Você começa a perceber a vastidão do que não sabe, a complexidade das questões, a fragilidade das respostas. O que antes era simples vira mistério. O que antes era certeza vira inquietação. Por isso, o mundo parece pertencer aos que gritam, mas a alma pertence aos que ouvem. Pergunta reflexiva: e se aquilo que você vê como insegurança for, na verdade, um sinal de que sua mente está se expandindo? Será que sua dúvida é um problema? Ou é o começo da sabedoria? A dúvida é incômoda. Ela tira o chão, embaralha o pensamento, faz a mente parecer uma casa sem teto. Mas, paradoxalmente, é nesse espaço vazio que a verdadeira inteligência floresce. É curioso como muitos confundem dúvida com fraqueza, como se hesitar fosse um sinal de incompetência. Mas e se for exatamente o contrário? Carl Jung dizia que a consciência nasce do conflito entre opostos, entre o que sabemos e o que ignoramos, entre a imagem que projetamos e a verdade que escondemos. O ignorante não vive esse conflito. Ele veste suas certezas como armaduras, enquanto o sábio se expõe. Ele sangra diante da complexidade da existência. Quem duvida está em movimento. Quem se questiona está vivo. É como um rio, firme, mas flexível. Ele não tem medo de mudar de curso, de contornar pedras, de se deixar transformar.
A arrogância, por outro lado, é como um lago estagnado. Reflete uma imagem bonita, mas por dentro apodrece em silêncio. Quantas vezes você sentiu vergonha de não saber algo? Quantas vezes escondeu sua incerteza para parecer mais inteligente? Talvez você tenha aprendido que errar é humilhação, que hesitar é fraqueza, que mudar de ideia é sinal de instabilidade. Mas quem te ensinou isso? Estava mesmo preocupado com a verdade? Ou apenas em parecer certo? A sabedoria não grita, ela sussurra. Ela mora na pausa entre uma pergunta e outra, no silêncio de quem escuta mais do que fala. Existe uma humildade no verdadeiro pensador. Ele não busca convencer, busca compreender. E essa busca não tem fim, porque a mente que se abre para a dúvida jamais volta ao estado anterior. Pergunta reflexiva: você tem coragem de duvidar de si mesmo? Ou ainda está tentando parecer sábio, em vez de se tornar alguém mais verdadeiro? Você já percebeu como algumas pessoas defendem suas opiniões como se fossem questões de vida ou morte? Elas não querem apenas estar certas, elas precisam estar certas, como se a identidade delas dependesse disso, como se, ao admitir que estavam erradas, desmoronassem por dentro. Essa necessidade desesperada de ter razão muitas vezes não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com medo. Medo de não ser visto, medo de ser humilhado, medo de confrontar o vazio que existe por trás de uma opinião decorada. O ego é um construtor de fachadas. Ele cria narrativas sobre quem você acha que é e depois te convence de que aquilo é verdade. Se você cresceu ouvindo que precisava ser o melhor, que não podia errar, que sua inteligência era seu valor, você provavelmente construiu uma armadura, e armaduras são pesadas. Gabor Maté fala muito sobre como o trauma molda nossa percepção de identidade. E o trauma, às vezes, não é algo gritante, é o silêncio de nunca ter sido ouvido. É a sensação de precisar provar que tem valor, o tempo todo. Por isso, algumas pessoas se tornam agressivas em debates. Elas não estão discutindo ideias, estão lutando para manter a própria identidade viva. Quanto menos contato com a própria vulnerabilidade, mais agressiva é a defesa da verdade. É por isso que o efeito Dunning-Kruger não é apenas uma falha cognitiva. É uma ferida emocional disfarçada de certeza. A mente que se engana faz isso para sobreviver, porque reconhecer a própria ignorância dói. Dói mais do que parecer errado. Dói como uma rejeição existencial. Mas negar essa dor não a cura. Pelo contrário, ela se torna um ciclo. Você cria uma ilusão de competência para fugir da sensação de ser insuficiente. Mas quanto mais acredita nessa ilusão, mais distante fica da verdade. Pergunta reflexiva: quantas das suas opiniões são verdades autênticas? E quantas são muros emocionais para proteger uma ferida que você não quer encarar? Vivemos numa era em que parecer inteligente é mais valorizado do que realmente compreender, onde frases prontas ganham aplausos e silêncios profundos geram desconforto, onde a performance venceu o pensamento. Hoje, basta ter uma boa dicção, um vocabulário técnico e uma câmera ligada para parecer alguém sábio. Basta soar confiante, usar palavras difíceis e criticar o mundo com pose de superioridade. Mas o que há por trás disso? Frequentemente, nada mais do que uma estética da inteligência. Uma maquiagem intelectual que encanta os desavisados. A superficialidade se disfarçou de conteúdo, e muita gente não quer pensar, quer consumir pensamentos pré-prontos como se fossem fast food da consciência. Alan Watts dizia que a sabedoria não é a coleção de informações, mas a transformação da mente. Mas transformar a mente dói, exige tempo,
exige confrontar a si mesmo. É por isso que as opiniões virais fazem tanto sucesso. Elas oferecem conforto, não desafio. Afago, não verdade. Elas soam bem, mas não mudam nada. Só reforçam o que você já quer acreditar. E assim, confundimos opinião com clareza, barulho com profundidade, arrogância com confiança. Nas redes sociais, quanto mais assertivo e direto alguém é, mais autoridade parece ter, mesmo que esteja falando absurdos. A cultura da aparência virou critério de validação. Mas pense, você realmente aprende com quem te encanta ou com quem te provoca? Você busca mestres que reforçam suas certezas ou que desconstroem suas ilusões? Existe um tipo de inteligência silenciosa que não viraliza. Ela não precisa convencer ninguém, porque já se desconstruiu por dentro. Ela não tem pressa, não compete, não precisa provar nada, e por isso transforma. Pergunta reflexiva: você está buscando sabedoria real ou apenas querendo parecer mais inteligente do que se sente por dentro? Pensar demais não é luxo, é fardo. Quem pensa demais não vive em paz, vive em conflito. Não porque esteja errado, mas porque vê o que os outros não querem ver. É a dor de perceber as contradições da vida, de notar o vazio escondido por trás das máscaras sociais, de sentir que há algo profundamente errado com o mundo e não conseguir explicar exatamente o que. Esse tipo de lucidez não se celebra, se esconde, porque viver acordado num mundo que dorme é solitário. Muitas pessoas com alta sensibilidade, introspecção e consciência crítica sofrem em silêncio, não por não entenderem o mundo, mas por entenderem demais e perceberem que ninguém quer ouvir. Enquanto os ignorantes riem alto e dormem tranquilos, os lúcidos carregam perguntas que não têm resposta. A claridade é uma ferida nos olhos de quem prefere a escuridão. Albert Camus. Quantas vezes você quis não pensar tanto, não sentir tanto? Ser normal, despreocupado, leve, como parecem ser os outros. Mas talvez essa dor que você sente seja uma forma de despertar. Talvez você pense demais, porque está tentando encontrar sentido onde só há repetição. Talvez você sinta demais, porque sua alma se recusa a aceitar o artificial como natural. A verdade é que o pensamento profundo dói porque ele te tira do conforto da massa. Enquanto todos seguem fórmulas, você questiona. Enquanto todos se distraem, você sente. Enquanto todos buscam status, você busca sentido. Essa dor não é fraqueza, é sensibilidade, é lucidez. E a lucidez, embora solitária, é a única forma de viver com autenticidade. Pergunta reflexiva: você realmente pensa demais? Ou apenas sente aquilo que o mundo insiste em esconder? Existe algo profundamente poderoso em dizer: eu não sei. Essa frase tão simples assusta. Assusta porque derruba a armadura, tira o verniz do ego, coloca você nu diante da verdade. Mas é nela que começa o verdadeiro aprendizado, o verdadeiro encontro consigo mesmo. O mundo ensinou que precisamos parecer certos o tempo todo. Desde crianças, fomos recompensados por acertar e punidos por errar. Isso gerou adultos que confundem conhecimento com status, opinião com identidade e errar com humilhação. Mas quem realmente sabe não se agarra à resposta. Quem realmente busca valoriza mais a pergunta do que a conclusão. Naquilo que mais nos importa, só a humildade é confiável. Gabor Maté. A humildade intelectual não é timidez, é coragem. Coragem de escutar o outro sem já preparar uma resposta. Coragem de mudar de ideia sem se sentir derrotado. Coragem de admitir que não entende e, ainda assim, continuar buscando. Vivemos uma era de egos inflados e almas murchas. Todos têm opinião, poucos têm escuta, todos têm argumento, poucos têm presença. Mas a humildade é presença viva. Ela não precisa provar nada,
porque já reconheceu sua pequenez diante da complexidade da vida. É como o mestre Zen que, ao ser perguntado sobre o sentido da existência, respondeu: "Eu não sei, e é por isso que continuo observando." Esse não saber não é ignorância, é liberdade. É nele que nascem os vínculos reais, porque ninguém se conecta com a máscara da perfeição, mas sim com a sinceridade da imperfeição. Pergunta reflexiva: você está tentando vencer um debate? Ou se abrir para um encontro verdadeiro? O mundo em que vivemos parece ser regido por certezas. Políticos que prometem soluções simples para problemas complexos. Líderes religiosos que impõem dogmas inquestionáveis. Influencers que vendem fórmulas de felicidade como se a alma fosse um produto. E por trás disso tudo, ignorância. Mas não uma ignorância qualquer. Uma ignorância que veste terno, que se vende como verdade, que se impõe com força e barulho. É essa ignorância convicta que move massas, que ganha eleições, que constrói impérios e que, em muitos casos, destrói tudo o que é vivo, sensível e verdadeiro. Nietzsche dizia que o maior perigo da humanidade não são os monstros, mas os homens que acreditam estar absolutamente certos do que fazem. A história está cheia deles. Cruzadas, inquisições, ditaduras, genocídios, todos movidos por uma certeza inquestionável: eu estou certo, o outro está errado. Mas onde estão os que duvidam? Geralmente em silêncio, nos bastidores, nos quartos escuros, questionando a si mesmos. Eles não têm milhões de seguidores, não gritam em púlpitos, não ditam regras, mas têm alma, têm profundidade, têm perguntas que poderiam salvar o mundo, se o mundo ainda soubesse escutar. Jung dizia: o maior perigo para a humanidade é o homem inconsciente, porque ele age sem saber o que está por trás de seus atos. É exatamente isso. A consciência dói, por isso é rara, mas é ela que transforma, é ela que cura. Talvez a humanidade não precise de mais certezas, precise de mais dúvidas sagradas, mais espaços para o não sei, mais encontros onde o silêncio seja bem-vindo. Pergunta reflexiva: você está sendo guiado pela verdade ou apenas pela voz mais alta da sala? Tudo o que sei é que nada sei. Sócrates. Essa frase não é apenas uma frase, é uma chave, um portal. Reconhecer a própria ignorância não é fracasso, é o início de um novo tipo de visão. Uma visão que não se apoia na ilusão de controle, mas na entrega ao mistério da existência. Enquanto muitos vivem colecionando certezas, os despertos caminham leves, não por saberem tudo, mas por não precisarem mais fingir que sabem. O ego grita: seja o melhor. A alma sussurra: seja verdadeiro. O ego exige respostas. A alma se encanta com as perguntas. Despertar é isso, é cansar do barulho, é se desiludir das aparências. É olhar para dentro e perceber o quanto ainda há por descobrir. E nesse instante, algo mágico acontece. Você para de competir e começa a compreender. Para de se defender e começa a escutar. Para de impor e começa a se abrir. A ignorância consciente é o solo fértil da sabedoria. É o espaço onde a arrogância morre e a verdade pode florescer. Talvez seja isso que o mundo mais precise agora. Gente que tenha a humildade de recomeçar, de desaprender, de olhar nos olhos do outro e dizer: eu não sei, mas estou aqui, presente, aberto, real. Pergunta reflexiva: você está pronto para deixar morrer a persona que tudo afirma, para renascer como alguém que verdadeiramente busca? A ignorância, quando reconhecida, se torna um campo sagrado, um espaço onde a mente não precisa mais fingir, onde a alma, enfim, pode respirar. O efeito Dunning-Kruger nos mostra que o maior perigo não está em não saber, está em não saber que não sabe, mas também revela algo mais profundo,
A verdadeira inteligência não mora na mente. Mora no coração que escuta, no espírito que observa, na alma que se cala. Que você não se perca entre vozes barulhentas, nem se sinta pequeno por duvidar de si, porque talvez sua dúvida seja o começo de algo muito maior. A sabedoria de quem não precisa mais parecer, porque começou a ser.